Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes, bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? E eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar, podem se acomodar um momento, meu irmão, minha irmã. Eu quero ser Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Compreendestes tudo isto? E eles responderam: sim. Meu querido irmão, minha querida irmã, celebramos a liturgia da quinta-feira da 17ª semana do tempo comum. Às vezes eu gosto de lembrar as pessoas que o ano litúrgico do tempo comum, ele é composto por 34 semanas. E de vez em quando eu vou lembrando esse detalhe para a pessoa entender do caminho, da peregrinação que nós estamos fazendo. Mas não na solidão, mas Jesus que vem nos acompanhando e vai utilizando uma linguagem tal para nos chamar ao crescimento e ao amadurecimento, para crescermos na fé. Porque a vida humana é assim, a gente nasce e vai crescendo, passa pela infância, puberdade, adolescência, juventude, chega na fase adulta, na terceira idade, e a gente continua crescendo. Mesmo na terceira idade,
Mesmo na fase adulta, sim. Mesmo na juventude, sim. Às vezes a gente não cresce em estatura, mas a gente cresce para os lados, para frente, não é assim? A gente vai ficando fofinho. Mais do que crescimento físico, externo a nós precisamos crescer dentro do coração e na nossa inteligência. Por isso o Senhor Jesus hoje olha para nós nessa nossa peregrinação e pergunta: compreendeste tudo isso? Essa pergunta tem relação direta a esse ensinamento das parábolas do reino. Com o evangelho de hoje, nós concluímos todo o capítulo 13 do evangelho de Mateus, que é um ensinamento numa linguagem bem simples para a gente entender que a palavra de Deus tem a ver diretamente com a minha vida, com a tua vida. O que o Senhor proclamou 2000 anos atrás é vivo e verdadeiro para nós nessa quinta-feira à noite, nessa Santa Missa. Ano de 2020, em meio a esse tempo estranho em que nós temos que enfrentar das tantas pandemias esta e mais aquelas internas a nós. Principalmente essa pandemia interna a nós, que é tão difícil. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, se o Senhor perguntou naquele tempo, hoje Ele repete a pergunta: você compreendeu bem isso? E você poderia dizer: é tudo bonito demais? Pois bem, então eu preciso traduzir melhor. As parábolas do reino, elas ensinam acerca do reino dos céus, do reino de Deus. E os padres da igreja ensinam para a gente, desde sempre, não desde agora, desde sempre, acerca de princípios da doutrina católica. Isso aqui é para nós cristãos católicos, aqueles seguidores de Jesus, aqueles que olham para a cruz e reconhecem que é o Senhor Jesus. Não é mais um ou qualquer que está falando, ou mais um falando. É o Senhor Jesus que está anunciando, e quando anuncia, também denuncia. Denuncia o quê? A realidade de Deus, como ensina São Tomás de Aquino, como ensina Santo Agostinho e como ensinava Santo Ambrósio, que também ensina São Pedro Crisólogo, o santo que nós rezamos hoje, sobre as realidades do céu, da vida eterna, que a vida não é vivida só aqui, mas que nessa peregrinação, mesmo quando parece que está tudo azedo, esse azedume tem um sentido. Esse azedume, Deus não manda-nos o azedume, mas Ele quer usar para temperar a nossa alma, para ganhar a vida eterna. A parábola do reino tem a ver com a verdade existencial do céu e do inferno. Vocês sabiam disso? O joio e o trigo. Quem será queimado entre o joio e o trigo? O joio. Todos aqueles, bons ou maus, quem serão jogados no fogo do inferno, onde lá haverá choro e ranger de dentes, na fornalha de fogo? Os maus. Então, eu hoje não posso empurrar a vida com a barriga, dizendo, que Deus é bonzinho e é misericordioso, como ensina Faustina Kowalska, porque o Senhor Jesus ensinou diretamente a ela. E aí, por causa da misericórdia de Deus, eu então vou dizer, na hora H o Senhor está tudo certo, Ele resolve tudo, não existe não. E alguns ainda tentam dizer que o inferno existe, mas está vazio.
ou que não existe. Bem, isso não é nada além do que uma grande heresia. Por quê? E aí a palavra as parábolas do reino ensinam acerca também da misericórdia de Deus. Pensem, o Senhor é tão misericordioso e me ama tanto, e ama tanto você, e está tão atento à tua vida de todos os dias. Atento até que ponto, Padre? Como você viveu essa quinta-feira? Você viveu na nóia? Ou você viveu na coragem, na ousadia? Ou você está cansado de tudo, já não suporta mais nada? O Senhor também sofre com você, você permitindo ou não, mas Ele não interfere nas tuas escolhas. Sofre com as tuas escolhas más, se alegra com as tuas escolhas boas. E lembra, presta atenção, para de escolher porcaria para a tua vida. Para de se contaminar com tantos outras pandemias e outros vírus que vêm arrebentando com a humanidade, com o mundo inteiro, há muitas décadas, há muitos séculos. Escolhe o bem, renuncia ao mal. Você precisa fazer esse exercício de todos os dias. E não é um exercício simples, onde você fez, é igual quando a gente entra na academia. Me inscrevo na academia, vou uma vez por semana e quero o resultado de 7 dias. Isso não existe. O resultado do teu esforço será proporcional ao teu esforço. Não adianta. O resultado da tua colheita será segundo a tua semeadura. Para de semear coisa que não presta. Renuncia. A parábola do reino. Então, quando Jesus pergunta: você compreendeu tudo isso? Presta atenção. Aqui não é relativo, não. Eu acho que não. Eu acho que o padre está equivocado hoje. Aqui não tem eu acho. É o Senhor que diz. E São Pedro Crisólogo, que viveu pelos anos 350, 450, mais ou menos, isto é, nós estamos em 2020, no início do cristianismo, ele de forma tão direta, falava desse amor encarnado tão intenso, que vem para nos livrar, para nos limpar de tudo quanto é coisa que não presta, que vem para nos ensinar a escolher bem as coisas. E eu sei, me preocupa sempre, porque quando a gente pensa nessas escolhas, quando o coração humano está apaixonado por algo que inclusive é ruim, ele não ouve mais nada. Você tem filhos e os filhos já tiveram reação negativa assim? Ou então é você que está convencido que no final, pega para capar, Deus é bonzinho e resolve tudo. Não é bem assim não. Que o Senhor, que Deus é amor, isso não tem dúvida, mas que Ele não rouba o teu direito de fazer escolhas erradas, e que essas escolhas erradas podem sim te levar para o inferno, e que o inferno existe, que aliás, inclusive o inferno é a prova da misericórdia de Deus. Como assim? Deus te ama tanto que permite que você escolha o inferno e sofre, porque no final das contas você tem que pagar o preço das escolhas erradas. Por isso, naquele dia, Jeremias, o Senhor falou-lhe ao coração dizendo: levanta-te, ergue-te, ânimo, coragem, vai até a casa do oleiro. Nestas tuas escolhas, permita, olha o que Deus está te pedindo, nessa quinta-feira, final do mês de julho, do ano de 2020, Deus está te dizendo assim, como disse a Jeremias: permita que eu seja o teu oleiro, e que como teu oleiro, eu te modele e te faça vaso novo
barro novo, porque é do barro, do pó que nós viemos, mas não um pó, um barro no desamor, cercado por desatenção e descuido, mas alguma impureza, se tiver alguma sujeira nessa argila, nesse barro, para que o vaso saia bonito, Ele vai tirando, vai purificando, Ele vai te ajudando a se tornar puro e transparente. Quem tem esse poder? Deus. Mas você precisa deixar. O Senhor não te rouba na depressão ou no azedume. Como que você tem vivido esses dias? Bem ou mal? Triste ou animado, com coragem? E você poderia dizer: ando cansado, ando bem cansado, ando a casa do oleiro. Então Jeremias foi e viu o oleiro lá trabalhando, e toda vez que tinha alguma avaria, algum defeito nessa construção desse barro, desse vaso, o oleiro começava de novo, insistentemente, e não desistia. E Jeremias então entendeu: nossa, eu quero ser esse vaso, eu quero ser essa argila, esse barro, na mão de Deus, para que Ele modele, remodele 1000 vezes, infinitamente, até ficar direitinho, bonito, a imagem e a semelhança dele. Você está entendendo da beleza da palavra de Deus para você? Você de repente viveu a semana inteira azedo, ruim, e está tudo feio, está tudo triste, está tudo sem sentido. O Senhor olha para você e diz: vem para perto. E eu te digo: que bom que você veio hoje, que bom que você reservou esse horário para rezar comigo, porque significa que você está ouvindo a voz do oleiro te chamar, para ele te modelar. E você poderia ser tentado a dizer: padre, minha família não tem jeito, ficar em casa para nós é horrível, a nossa casa é horrível, nosso ambiente familiar há muito tempo que não presta, há muito tempo que a gente não se conversa, a gente só não vai cada um para um lado porque a gente não tem dinheiro, senão já teria ido. Realidade doída de muitas famílias, não é verdade? De repente a tua é assim. O Senhor vem e diz assim: calma, permita que eu seja o teu oleiro, e eu vou tirar tudo que não presta desse barro que é você, dessa argila que é você, e vou te fazer, te transformar numa obra-prima, num vaso novo. Bem, tem alguma coisa urgente que você precisa que Deus resolva nisso, na tua vida? Tem uma mágoa que toda vez que você pensa na tua casa, e visto que agora mais do que nunca precisa ficar em casa, e que te atormenta dizendo: meu Deus, que inferno, eu tenho que ficar em casa, mas eu queria vazar daqui, fugir daqui. Tem alguma coisa ruim? Feche os seus olhos. Deixe o Senhor te fazer vaso novo, limpo, bonito, transparente, puro, purificado. O Senhor tem esse poder, mais do que você pode imaginar, e Ele quer fazer isso com você agora. Ele está visitando a tua casa agora. O Senhor está estendendo a sua mão e tocando a tua cabeça. Feche os seus olhos. Deixa o Senhor tocar com a sua mão chagada capaz de te purificar e te fazer vaso novo, barro novo. Mas você merece o céu. Deixe que eu te limpe e te purifique,
Isso que para você é impossível, essa dor familiar que você carrega há muitos anos, esse pecado que te atormenta, que ninguém sabe, eu estou tocando na tua cabeça com a minha mão chagada para arrancar sinal de tristeza, todo medo, toda falta de sentido, toda impaciência, toda revolta, todo nervosismo. Eu estou tocando na tua cabeça para tirar toda a depressão, para te encher de coragem, para te fazer vaso novo. Vaso novo, porque eu sou o teu oleiro.